Meus irmãos, estava orando e pensando no que falar nesta noite para nós, a grande responsabilidade trazer a palavra para a eleita do Senhor. E me veio ao coração o desejo de falar sobre o assunto, o tema do Congresso de Missões. Evangelho de São João 4 e o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O versículo lido, ele tem sido base para muitos congressos de missões, para muitos expositores da palavra usarem em trabalho em que visa trabalhar a igreja, preparar a igreja para a obra missionária, preparar a igreja para priorizar missões, colocar missões no coração, colocar missões no coração como uma semente que vai nascer, vai produzir bons frutos. O versículo começa dizendo: não dizeis vós. O Senhor Jesus Cristo, na sua sabedoria, na sua capacidade para ensinar, eu acho que, olhando os seus ensinamentos, todos os mestres, todos os professores, seja de seminário teológico, seja professor da escola dominical, ou seja mesmo do ensino secular, vai fazer uso de uma pedagogia inigualável, a maneira que Jesus usou para ensinar. Ele chamava a atenção. Aqui, ele chama a atenção numa palavra proferida pelos discípulos. Aquilo que era corriqueiro. Não era nada estranho, mas havia um despertamento no momento em que ele abordava o assunto. Sai da boca de vocês. São vocês que dizem, e dizem por conhecer a realidade da agricultura judaica. Vocês conhecem o tempo de produção do milho, desde o dia em que ele é plantado até o dia da colheita. E essa cultura é conhecida por todos. O prazo é de 4 meses. Se espera 4 meses, do dia do plantio até o dia da colheita. E são vocês que dizem isto. Vocês trabalham com isto. Mas ele queria chegar no espiritual, algo mais importante.
usando aquilo que era material, era praxe do dia a dia, para que os discípulos fossem despertados para a colheita espiritual. Se vocês dizem que o homem planta, ele tem paciência de esperar a semente nascer, ele tem a paciência de esperar crescer, ele tem a paciência de ver produzir, até colher os frutos. Mas, no meu caso, no que eu estou plantando, o resultado é imediato. Não demora esse tempo todo ficar nessa expectativa e esperar nascer. Não. Então vejam os campos. O milho espiritual está maduro. Não precisa mais plantar. Não precisa mais esperar. Não precisa mais ficar na expectativa. É só olhar e ver que ele já está maduro. Já está no tempo de colher. Porque se colher com atraso, vai perder. Quem colhe com atraso, perde. Quantas pessoas estavam maduras, como nessa simbologia, e morreram? Perdemos o milho e não recupera mais. Faltou um olhar espiritual nosso. Faltou um olhar espiritual da igreja. Atrasou e houve prejuízo. Não podemos esperar. É o que dizia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fazia, naquele ensinamento, com que os discípulos vissem o efeito imediato da pregação, como também a eficácia da evangelização. Ele evangelizou e o resultado veio logo de imediato. Ele plantou a semente ao meio-dia, no coração de uma mulher, e ao meio-dia nasceu. Nasceu de imediato, porque a semente evangelho, quando ela é plantada, ela não tem prazo para nascer. Ela pode nascer hoje, ela pode nascer amanhã, ela pode nascer depois de amanhã, mas ela nasce. Ela nasce, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é interessante que nós, olhando o que aconteceu com ela, nós vamos levar para Mateus 13. O semeador saiu a semear. A semente que caiu em boa terra, ela produziu 100 por 1. Esta mulher ouviu a palavra de Jesus, ouviu o ensinamento dele, e de imediato se vê o resultado da evangelização de uma pessoa, uma cidade todinha se voltando para o evangelho, se voltando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem consegue fazer isso, apresentando qualquer outro assunto? Quem é capaz de trazer uma cidade ao meio-dia por uma mensagem de uma mulher que não era benquista na sociedade? Só o Evangelho faz isso. Só a evangelização faz isso. Levantai os vossos olhos, disse ele para os discípulos. Vejam que colheita maravilhosa. Os campos estão brancos, estão maduros,
na simplicidade de Jesus ensinar, e eu conheço um pouquinho da agricultura, essa chamada até mesmo pelos bancos, agricultura no toco. Você vai, quando o milho está maduro, ele fica branco. É tão bonito o milho, quando ele nasce, ele fica verde, é verdinho. Mas quando ele está maduro, você olha e fica todo branco, muda completamente a cor, ele fica pálido. E aí a pergunta era, se Jesus quisesse fazer, tinha a oportunidade de dizer para eles: vocês já tinham visto que a cidade de Sicar estava toda esperando pelo Evangelho? Vocês já tinham pensado nisto? Que toda a cidade de Sicar está pronta para se converter? Vocês já pensaram nisto? Ele podia fazer essa pergunta naquele momento para os seus discípulos. Eu creio que a resposta seria até mesmo baseada em mim. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tive essa visão de que esta cidade está toda preparada para aceitar o Evangelho. Aceitar a Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Naquele momento, nas palavras do Senhor para os seus discípulos, vem um incentivo, vem um estímulo para que eles tentassem salvar as almas, que eles comparassem, que eles fizessem uma equiparação com a agricultura. O agricultor não planta, não espera, pois vocês devem plantar e devem colher logo de imediato. Não deixe passar para amanhã. Precisam de um cultivo da vossa parte, a cidade de Sicar. Os samaritanos estão precisando do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. O Evangelho sempre está preparado para causar impressão imediata no coração do homem. Não precisa arrumar nada, não precisa enfeitar nada. Talvez os grandes advogados possam olhar alguma defesa e fazer alguma colocação em algo que ele possa se lembrar, possa ter informação, até mesmo porque muitos consultam alguns sites, vão ao Google e ali eles vão consultar alguma coisa. O engenheiro faz isso, o médico busca muito, mas do Evangelho não precisa você enfeitar nada. A essência do Evangelho em si, em sua composição, a peça chamada Evangelho, quando é apresentada ao pecador, dá uma impressão de imediata ao seu coração. De imediato. Ela causa um impacto de imediato. E todos nós devemos crer que sim. Não se apresenta o Evangelho para uma pessoa dizendo: este aí é incrédulo demais, este aí não vai crer. O Evangelho é eficaz, ele alcança o objetivo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Na nossa analogia, vamos para a cidade de Sicar, um povo perverso, um povo ignorante, pouco provável, daí não sai nada não. Não é assim que a gente faz? Não já mandamos missionário? Talvez eu não já ouvi do missionário e dizer: pastor, eu fui para o Piauí, eu fui para o Maranhão, fui para povoado tal, muita gente
mas lá tem um macumbeiro bem perto, está muito difícil. Lá tem macumbeiro. A gente pensa logo na perversão da pessoa, na ignorância da pessoa, na sua vida religiosa, que é voltada para as forças do mal, e não estamos nos lembrando de quem é o Evangelho, de como o Evangelho deve ser pregado, o que ele tem em si. Não devemos olhar para as pessoas como que não havendo possibilidade de salvação. Se dependesse de mim, não seria salvo. Se depender do missionário, ele em si, ele não salva. Não, se levar a sua retórica, a sua filosofia, não salva. Mas leve o Evangelho, leve a palavra de Deus, para ver se ele não crê. Então leve a bendita e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus levou a palavra para ela, logo ela se voltou para Deus. Ela começou logo numa atitude radical. Você sabe bem que judeu não se dá com samaritano. Que atitude mais drástica! Rompeu logo com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava como quem insiste em dizer, não é a questão judeu e samaritano. Eu estou de olho na tua alma. A tua alma é preciosa para Deus. Briga fica de lado. Confusão a gente deixa de lado. Agressão a gente deixa de lado. Desprezo a gente deixa de lado. Afronta a gente deixa de lado. A gente olha é para a alma. A necessidade é de olhar é para a alma. Eu estou de olho na alma. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Chegou a hora que seus ouvidos ouviram a voz do Salvador. Chegou a hora que ela ouviu a voz do Salvador, não foi do judeu que ela estava ouvindo primeiramente. Na hora que ela ouviu o sotaque, na hora que ela ouviu o timbre de voz, é judeu. Mas na hora que entrou o Evangelho, ela disse, eu estou ouvindo a voz do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem ouve a voz do homem sempre tem algo a dizer, mas quem ouve a voz do Salvador, a atitude é diferente. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia! E todo aquele que atende ao chamado de Deus, todo aquele que tem prazer de evangelizar, todo aquele que tem prazer de ganhar almas para Deus, tem uma convicção no seu coração: eu estou esperando um grande avivamento na minha igreja. A igreja do Senhor será avivada se a igreja está trabalhando, se a igreja está evangelizando, se nós nos mobilizamos e nós saímos, se nós enfrentamos as agruras da vida e vamos pregar, podemos ter certeza que nesta jornada, nessa batalha, nesse trabalho tão bom, embora possa ser difícil, mas nós podemos ter certeza que por aí afora nós vamos encontrar o levanta e anda. Ele sumiu, o levanta e anda sumiu. Quem é que sabe onde é que está o levanta e anda? Mas começa a evangelizar, comece a pregar a palavra de Deus, comece a levar a mensagem da salvação. O levanta e anda vai voltar, ele vai voltar para o seio da igreja do Senhor. A igreja vai ver cura, a igreja vai ver milagre, o batismo com o Espírito Santo vai ser encontrado, o verdadeiro revestimento de poder. Quem evangeliza, a igreja que se preocupa com missões, ela será restaurada, ela será avivada, ela tem a força e o poder do Deus vivo para a sua vida.
a mensagem de um Salvador. Oh, que mensagem! E ela saiu, no efeito da mensagem de Jesus, falou para os seus conterrâneos e, de repente, os discípulos se deparam com tanto samaritano empolgado, tanto samaritano comovido, tanto samaritano abalado com a mensagem da salvação, e correram e acertaram o grande caminho, o caminho para a vida. Nunca eles deram passos tão felizes como deixar-se ficar para ir à beira de um poço, mas para ouvir Jesus falar, para receber a palavra do Salvador. Nunca eles foram felizes em sua vida, nunca participaram de uma reunião para ouvir algo tão especial como eles ouviram da boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tudo por a palavra de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu desconheço a nossa capacidade de termos o conhecimento sobre o efeito e o resultado do evangelismo de uma pessoa. Eu não sei, eu não posso jamais conjecturar e afirmar, e vai ganhar uma pessoa. Se evangeliza um, ganha uma pessoa, eu não sei disso, porque a Bíblia vai me mostrar o contrário. O efeito que Jesus mostrou para os discípulos é bem maior do que evangelizar um e ganhar um, porque ele evangelizou uma mulher, mas ela ganhou uma cidade. Quem é que sabe o tamanho do efeito? Quem é que pode mensurar o tamanho do efeito? Talvez hoje nós estejamos aqui neste culto por alguém que foi evangelizado, que foi evangelizado um dia no município de Timon, e hoje somos a igreja que somos. Quem é que pode mensurar o tamanho do efeito? É um efeito que vai de geração para geração, para geração, para geração, e vai de pessoas para pessoas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Evangelize uma pessoa e deixe o evangelho começar a se soltar, o evangelho começar a produzir, que o resultado será maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O evangelismo de uma mulher resultou no interesse de toda uma cidade, na conversão de muitos deles, e ela não distorceu, chegou e disse tudo o que tinha ouvido de Jesus. Eu quero falar para vocês de um homem que contou isso de mim. Ele falou algo especial, que venham comigo para vocês aferirem se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Chegaram lá e ficaram, pelo que a Bíblia me mostra, ficaram na posição de espectador em silêncio. Jesus começou a falar para eles, e eles viraram assim para a mulher e disseram: já não é mais pelo teu dito, agora é pelo que ele está dizendo. Nós comprovamos que o que você diz está na boca dele e está fazendo um efeito grande em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! O efeito do evangelho na vida de uma pessoa pode levar muitas pessoas à cruz de Cristo. Pregue para uma pessoa que o resultado desta mensagem, a sua evangelização, pode levar muitas pessoas à cruz de Cristo. Fale de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora também eu não sei mensurar o tamanho dos prejuízos,
o tamanho das derrotas, os males que serão causados, se nós não cumprirmos o nosso dever, se nós não cumprirmos com a nossa missão. Amanhã estaremos completando 506 anos da Reforma. Martim Lutero contestou, analisou e disse: a indulgência está errada. Eu tenho que protestar. Foi batizado como protestante. Protestou, está errado. Não podemos vender salvação. Não podemos comercializar. Isso está errado. Eu tenho que me levantar. A bandeira do Evangelho é outra. Mas eu fico a pensar, e se Martim Lutero ressuscitasse e viesse assistir um culto em muitas igrejas, em muitas reuniões ministeriais, os assuntos que são tratados, como ficaria o coração de Martim Lutero? Será se ele diria: valeu a pena eu me levantar naquele dia? A minha visão era essa. Será se preencheu a minha visão? Será se valeu a pena? Eu não sei como ele iria reagir. Eu não sei. Pode ser que ele dissesse, mesmo não gostando, como muitas vezes acontece no casamento, a mulher aceita, a esposa aceita, por não querer criar nenhum problema no casamento, mas ela diz lá no íntimo: não era isso que eu queria, não era essa a minha visão, mas eu vou aceitar. Eu não sei se Martim Lutero talvez viesse a reagir dessa forma. Ele não queria que vendesse. Estamos vendendo ou não? Como estamos nos comportando? Nós precisamos de muito cuidado com o ofício chamado ministério. Eu não sei como seria a reação dos discípulos. Jesus, ao meio-dia, com fome, os discípulos saem para comprar comida para ele, voltam e o encontram evangelizando uma mulher, até fugindo de uma ética moral daquele tempo, da cultura judaica. Aí, se Jesus tivesse dito para eles: o sol está quente, nós precisamos descansar, deixa essa mulher embora, nós vamos agora repousar e vamos almoçar direitinho. Depois que a gente descansar um pouco, às 4 da tarde, quando o sol estiver mais baixo, a gente sai. Talvez alguns dissessem ali: ô homem bom para a gente andar com ele, ô homem bom, ô homem maravilhoso, só ver as nossas realidades sociais, só ver as nossas necessidades físicas, ele cuida muito, ô homem bom. Mas Jesus dizer: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos trabalhar. É meio-dia, mas é hora de evangelizar. Vamos cuidar de uma mulher que precisa de algo. Talvez doesse no coração de alguém e dissesse: ô homem difícil para a gente não andar com ele. Eu estou a pique, eu não vou mais continuar com ele.
Talvez fosse muito difícil ouvir e ver a realidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas se Jesus deixa aquela oportunidade passar, como seria? O milho teria se perdido, que estava no ponto para ser colhido. Ele disse: olhe e veja que está pronto para a ceifa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o resultado foi glorioso. Nunca se perde tempo quando se investe na obra de Deus. Nunca é enfado ganhar uma alma para Jesus. Nunca é enfado orar para que Jesus abra a porta do Evangelho, para a pregação do mistério de Cristo, para que as pessoas conheçam quem é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos sempre estar preocupados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não nos cansemos de evangelizar. Não nos cansemos de ganhar alma. O resultado será maravilhoso. Só a eternidade. É por isso que a Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos diante do trono do Senhor, à mesa do Senhor, para que as nossas obras sejam julgadas. A obra de cada um será julgada. Só lá é que nós vamos ver o resultado dos nossos trabalhos. Aqui ninguém pode calcular. Deus está vendo a ação, a boa vontade de cada um, do que quer fazer na sua obra. Só é ruim como ministério, que muitas vezes é igual ao casamento, é só rótulo. Infelizmente, tem casamento que é só rótulo, é fazer uma festa e daqui a 15 dias pode acabar. Não tem resultado, nada é feito para que ele seja promovido, para que ele cresça. É somente rótulo. E isso não pode acontecer com o ministério. Ministério é Deus chamando, é Deus dando, é Deus convocando, e precisamos fazer a sua obra. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Cicatriz é lá? A irmã Joquebede Cicatriz, louvando a Deus com o hino. Vamos servir a Deus com uma grande oferta.